Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Essa semana, a gente está com a 38ª edição da newsletter Descarbonização Competitiva em mãos, cobrindo os dias 8 a 14 de fevereiro de 2026. E olha, o tema que pulsa em quase todas as notícias é um só. A transição energética, ela não é mais um debate sobre o futuro do planeta, sabe? Virou uma briga de foice pelo presente da economia global. A pergunta deixou de ser se e passou a ser quem vai liderar. E para entender essa disputa, a gente vai mergulhar em alguns pontos fascinantes. Vamos começar com tecnologias que, parecem ficção científica, como um navio que literalmente transforma a própria poluição em pedra. Depois, vamos ver como o agronegócio brasileiro está virando o jogo, mostrando que pode ser parte da solução, mas também vamos olhar os contrastes, né? As estratégias que batem de frente. A França dobrando a aposta na energia nuclear, enquanto a agenda da COP31 aqui no Brasil parece evitar o tema dos combustíveis fósseis. E claro, vamos seguir o dinheiro para ver onde os grandes investimentos estão sendo feitos. Exatamente. E a ideia é conectar esses pontos que parecem distantes, porque uma nova tecnologia de bateria na Ásia, uma decisão política lá em Paris e um investimento em ferrovias aqui no Brasil. Tá tudo interligado. São peças de um grande xadrez global, onde o prêmio é a competitividade nas próximas décadas, né? A gente vai tentar montar esse quebra-cabeça. Ótimo. Então vamos começar pela tecnologia, onde a corrida é sempre alucinante. A primeira notícia da newsletter me deixou realmente intrigado. Uma tecnologia que captura o CO2 do escapamento de navios e transforma em calcário sólido, ali mesmo, a bordo, durante a viagem. Como que isso funciona na prática? É um processo químico fascinante. Basicamente, o sistema captura os gases de escape, ele separa o CO2 e aí mistura com o hidróxido de cálcio. A reação química cria o carbonato de cálcio, ou seja, calcário, e água. A promessa de cortar até 95% das emissões de um navio é, impressionante. Essa tecnologia aproveita algo que o transporte marítimo tem de sobra, né? Espaço e capacidade de carregar peso. Mas espera aí, se o navio está criando pedra a bordo, isso não vira Esse é o ponto. um problema? Pedra pesada ocupa o espaço. O navio não acaba perdendo espaço de carga, que é onde ele ganha dinheiro? Essa é a grande questão, o contrapeso. Sim, o calcário gerado ocupa espaço e adiciona peso, o que reduz a capacidade de carga útil. Por isso, a aplicação mais provável é em nichos, sabe? Talvez em rotas específicas ou em navios que não operam sempre com capacidade máxima. Mas aqui é que a análise fica realmente interessante. Imagine combinar essa tecnologia com combustíveis de baixo carbono, como o metanol verde. Espera aí. Então a gente não estaria falando só de reduzir a poluição, mas de criar navios que, na prática, limpam a atmosfera enquanto viajam? Exatamente. Isso muda completamente o jogo. Totalmente. O navio consumiria um combustível neutro e ainda capturaria o CO2 equivalente. O resultado líquido seria uma navegação com carbono negativo. É essa combinação que transforma uma solução de nicho em algo, potencialmente revolucionário para um dos setores mais difíceis de descarbonizar. Incrível. Do mar para a terra, a batalha tecnológica não é menos intensa, especialmente no mundo das baterias, né? A Toyota, por exemplo, está registrando patentes de novas arquiteturas que prometem mais densidade de energia e custos menores. Parece a aposta segura, certo? Otimização. Sim, o movimento da Toyota é o clássico da empresa, né? Focar na melhoria contínua para reduzir o custo por quilowatt-hora. O objetivo final é, claro, tornar os veículos elétricos acessíveis para a massa. É um caminho alinhado com a promessa das baterias de estado sólido, que são o santo graal do setor. O desafio para eles e para todo mundo continua sendo a estabilidade da cadeia de suprimentos dos minerais críticos. Lítio-manganês, uma tecnologia que, nem foi provada em escala comercial. E a gente lembra que a GM já teve recalls gigantescos por forçar a barra na densidade de energia. Por que correr um risco tão grande de novo? É um risco calculado, mas, olha, um risco imenso. Se a GM tiver sucesso, ela não apenas otimiza, ela redefine o mercado. Veículos mais leves, mais eficientes,
Com uma química potencialmente mais barata, ela pularia na frente de todo mundo. Mas as barreiras de engenharia para produzir isso em massas são gigantescas. É o tipo de movimento que, se der certo, muda a liderança global do setor. Se der errado... Pode custar bilhões. Exato. Por isso é um movimento para se monitorar bem de perto. E no meio dessa briga toda, surgem outras alternativas, como as baterias de íon sódio. A grande vantagem seria a segurança. É isso. A segurança é um ponto, mas a principal vantagem do sódio é outra: a abundância. O sódio é um dos elementos mais comuns na Terra, sabe? Isso quebra a dependência geopolítica do lítio, que é concentrado em poucos países. Se a tecnologia se provar viável, o potencial de disrupção, principalmente para mercados emergentes, é enorme. Ok, mas isso tem um preço, imagino. Na prática, um carro com bateria de sódio teria uma autonomia muito menor. Exatamente. A densidade de energia ainda é bem menor. Para ter a mesma autonomia de um carro com bateria de lítio, a de sódio seria muito mais pesada, mais volumosa. Por isso, o foco inicial não são os carros de longa distância, mas sim aplicações estacionárias, aqueles grandes sistemas de armazenamento para a rede elétrica e talvez em veículos urbanos menores, onde a autonomia não é a maior preocupação. Faz sentido. E falando em usabilidade, tem aquela briga eterna entre a conveniência da recarga super rápida e o fato de que isso destrói a vida útil da bateria. Resolver essa tensão é uma das chaves para a produção em massa dos elétricos. Ninguém quer gastar uma fortuna num carro para ver o valor do seu principal ativo, a bateria, derreter por causa do modo de recarga, né? Soluções que protegem a bateria durante esses picos de energia são fundamentais. Elas protegem o investimento de quem compra e, no fim, se alinham com a economia circular, evitando descarte prematuro. E a newsletter traz um exemplo impressionante aqui do Brasil. O maior ônibus elétrico do mundo, já em operação. A comparação que eles fazem é incrível. Ele consome o mesmo que 6.000 chuveiros elétricos ligados ao mesmo tempo. Ótima, porque mostra a escala do desafio. E é irônico, não é? Durante décadas, o chuveiro elétrico, uma criação bem brasileira, foi o grande vilão da conta de luz. Hoje, ele virou unidade de medida para o futuro da mobilidade. O caso do ônibus demonstra a maturidade da nossa engenharia. É um feito notável. Mas para sistemas tão grandes, os desafios econômicos... O custo de comprar e trocar essas baterias gigantes? Exato, são enormes. E a newsletter também fala de outra solução brasileira para um problema bem nosso: usar hidrogênio verde para estações de recarga em locais remotos. Mas a gente sempre ouve que hidrogênio verde é caríssimo e tem uma eficiência energética baixa. Isso é realmente viável? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. A análise aponta que, hoje, a viabilidade econômica é, de fato, um desafio gigantesco. A ideia em si é inteligente porque ataca um gargalo de infraestrutura, que é a dificuldade de levar a rede elétrica com alta potência para todos os cantos do país. Para veículos leves, a célula de combustível a hidrogênio é eficiente, mas para os pesados como caminhões, a tecnologia perde eficiência, perde durabilidade. Outras soluções, como motores a combustão que queimam hidrogênio, podem acabar se mostrando mais competitivas nesse nicho. Ok, então temos ônibus elétricos gigantes e postos de hidrogênio. Fica claro que a tecnologia está avançando. Mas como isso se traduz em estratégia no dia a dia das empresas? Um exemplo que a newsletter traz é bem brasileiro. Envolve o Carnaval de Salvador. Sim, o Carnaval de Salvador usando créditos de carbono de aterros sanitários para neutralizar suas emissões. É um ótimo exemplo de como a descarbonização vira ferramenta de marketing. Mas a pergunta é, isso é uma solução real ou é só para inglês ver? A recomendação da análise é muito clara. O uso de créditos deve ser sempre o passo final, a cereja do bolo, sabe? Primeiro, a organização tem que fazer um esforço real para reduzir as emissões diretas do evento. Gestão de resíduos, eficiência energética, transporte de baixo carbono. Só depois, o que não pôde ser evitado é compensado com créditos. É uma ferramenta com alta escalabilidade para eventos, mas não pode ser usada como desculpa para não atacar a raiz do problema. Inclusive, já existe uma norma internacional para isso, a ISO 21221, que guia a gestão de sustentabilidade em eventos. Entendi.
Agora vamos para um setor que muitas vezes é visto como o grande vilão do clima, mas que, segundo os dados, pode ser uma vantagem competitiva enorme para o Brasil: a pecuária. A newsletter mostra que o leite brasileiro emite menos que a média mundial e que o confinamento de gado cresceu 16% no último ano. E se a gente conectar esses dois pontos, surge uma oportunidade estratégica gigante. O desempenho do nosso leite é fruto de décadas de melhoria genética, de manejo. Isso pode posicionar o produto brasileiro como prêmio no mercado global, um leite de baixo carbono. Ao mesmo tempo, o crescimento do confinamento, quando bem feito, é uma forma de intensificação sustentável. O animal chega ao peso de abate mais rápido, emitindo metano por menos tempo. E o controle sobre a dieta e os dejetos é muito maior. E esses dejetos podem ser usados para gerar energia, certo? Exatamente. Se integrarmos o confinamento com a produção de biogás e biometano a partir dos dejetos, o ciclo se fecha. O Brasil pode se tornar não apenas o celeiro do mundo, mas também o seu processador bioenergético. É uma mudança de paradigma. Mas nem tudo são flores. Um relatório da ONU trouxe um dado que eu achei, assim, alarmante. Menos de 1% das empresas no mundo relatam seus impactos na biodiversidade. Isso soa como uma bomba relógio. É exatamente isso. Esse apagão de dados, como a análise chama, representa um risco iminente gigantesco de litígios por greenwashing já em 2026. A recomendação estratégica é clara: as empresas precisam se antecipar à regulação. A transparência sobre impacto na biodiversidade vai se tornar muito em breve um critério decisivo para acessar fundos de investimento que buscam impacto regenerativo e para evitar barreiras comerciais. Quem não se mexer agora vai ficar para trás. Ação e litígio nos leva direto para a arena política, onde a gente vê caminhos completamente divergentes. E o contraste que a newsletter traz é gritante. De um lado, a prévia da agenda da COP31, no Brasil, ignora a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Do outro, a Agência Internacional de Energia, a AIE, está oferecendo apoio técnico justamente para os países criarem seus planos de phase-out. Como a gente entende essa contradição? Esse conflito é o retrato perfeito do dilema global. A omissão na agenda da COP31 reflete um pragmatismo político de curto prazo, influenciado por interesses econômicos poderosos. Isso bate de frente, claro, com a meta climática de manter o aquecimento em 1,5 graus. Por outro lado, o que a AIE está fazendo é oferecer uma saída baseada em dados. É um convite para que os governos criem um roteiro claro, o que daria previsibilidade para os investimentos. O problema é que essa oferta, por mais técnica que seja, enfrenta uma resistência política enorme. E enquanto esse debate acontece, a França parece estar em outro mundo, né? Reforçando a aposta na energia nuclear como sua principal arma para abandonar os combustíveis fósseis. A energia nuclear está vivendo um renascimento. A decisão francesa precisa ser vista no contexto europeu. Eles olharam para o lado e viram a Alemanha, que desligou suas usinas nucleares e enfrentou uma crise energética gravíssima, voltando a queimar carvão. O modelo francês oferece estabilidade de preços e segurança energética. E o dado que a newsletter traz é chave. A energia nuclear já gera 24% de toda a eletricidade na Europa e a maior parte vem da França. É um caminho diferente para a descarbonização, baseado em ativos de altíssima densidade energética e com uma vida útil muito longa. Entendi. Então temos esses caminhos políticos bem diferentes. Vamos seguir o dinheiro para fechar. Onde os grandes investimentos estratégicos estão sendo feitos no Brasil? A newsletter aponta para o saneamento, com uma previsão de movimentar 20 bilhões de reais na Bolsa. O saneamento virou a estrela da vez por uma combinação de fatores. O novo marco regulatório exige metas claras de desempenho, o que traz segurança jurídica para o investidor. E, num mundo de instabilidade climática, os investidores veem os ativos hídricos como portos seguros. Eles carregam fortes credenciais ESG, ou seja, são projetos bem avaliados nos quesitos ambiental, social e de governança. E, claro, tem um impacto social positivo gigantesco. Outro movimento interessante é geopolítico. O governo dos Estados Unidos sinalizando apoio a investimentos no processamento de terras raras aqui no Brasil. Isso parece ser menos sobre o meio ambiente
e mais sobre uma disputa com a China, não? É pura estratégia. É uma jogada de xadrez para reduzir a dependência global da China, que hoje domina esse mercado de forma esmagadora. As terras raras são insumos essenciais para tecnologias limpas. Motores de carros elétricos, turbinas eólicas. Para o Brasil é uma oportunidade única de subir na cadeia de valor. Em vez de só exportar matéria-prima bruta, a gente passaria a processá-la. Isso nos consolidaria como um elo vital na cadeia de tecnologia limpa do Ocidente. E por fim, o BNDES, o grande banco de fomento do país, anunciou que vai priorizar as ferrovias. Isso ataca diretamente o famoso custo Brasil, certo? Exatamente. A priorização das ferrovias é fundamental. Nossa logística é excessivamente dependente de caminhões, um modal caro, poluente e pouco eficiente para longas distâncias. Investir em ferrovias reduz o custo de transporte dos nossos produtos, principalmente do agronegócio, e corta drasticamente as emissões. O impacto é direto na competitividade das nossas exportações. Olhando para tudo isso, fica muito claro que a descarbonização é um campo de batalha fascinante e complexo. Temos inovações tecnológicas disruptivas, manobras geopolíticas de xadrez e apostas de investimento de bilhões de dólares acontecendo ao mesmo tempo. É um cenário de transformação total. E para deixar uma reflexão final, considerando essa tensão que a gente viu hoje entre o pragmatismo político de curto prazo, como na agenda da COP31, e as apostas tecnológicas de altíssimo risco, como as da GM, onde uma nação ou uma empresa deveria colocar seu maior foco para garantir uma descarbonização que seja verdadeiramente competitiva? Seria na articulação política, em investir na tecnologia mais avançada ou em simplesmente garantir primeiro o controle das matérias-primas essenciais? Uma ótima pergunta para a gente refletir durante a semana. Muito obrigado pela companhia nesta análise. Estaremos de volta na próxima semana com um novo mergulho na newsletter Descarbonização Competitiva. Até lá! Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.